Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, os dias realmente estão difíceis. Principalmente para as igrejas evangélicas. O bolsonarismo trouxe um prejuízo muito grande para as igrejas evangélicas. Líderes antigos, reconhecidos, com credibilidade, perderam totalmente a credibilidade. Prova disso é Silas Malafaia. Este homem não tem mais credibilidade nem fora nem dentro da igreja. Ele tem um clubinho dele, a igreja dele, que ele chama de Minha Igreja. Nós sabemos que a igreja é de Cristo, não é de homem. Mas Silas Malafaia diz que a igreja é dele. E se acha acima de todos os líderes, de todos os pastores, e diz representar a todos eles. Se alguém se posicionar contra, ele diz palavra de maldição e berra. É um homem do mal. São muitos os líderes que têm se levantado e tentado aconselhar o Silas Malafaia, convidá-lo a voltar atrás, a voltar à fé, a voltar à comunhão. Mas ele acha que está acima dos conselhos e acima destas lideranças. Logo, desconversa, logo que ouve estes conselhos, estes apelos, estes convites. Realmente, o homem se perdeu no caminho. É lamentável, mas isso tem acontecido com Silas e com muitos. O grande lance é que o Silas Malafaia é famoso, é conhecido no país todo e fora do país. E ele se arrobra com isso e se coloca como se fosse a voz profética que brada diante do povo brasileiro, principalmente diante do povo evangélico. Ele se acha o maior, se acha o maior. Não precisa mais pregar evangelho, porque o que ele fala nas redes sociais rende muitos likes e se traduzem em dinheiro. E para Silas Malafaia, se tens dinheiro, é abençoado. E se é abençoado, tem Jesus, porque para ele o importante é dinheiro na conta. Ele diz que dízimos e ofertas é o que o interessa. O resto, diz ele, não tem pressa. É coisa de desviado. Isto mesmo, desviado. É isto que o Silas Malafaia é hoje. Desviado. Se disseres isto dele, ele quer morrer. Não aceita de jeito nenhum. Mas é isso que Silas Malafaia é hoje. Um desviado. Um demônio que caiu. Sabe aquele anjo que caiu dos céus e virou demônio? Esse é o Silas Malafaia hoje. Simplesmente abandonou tudo e todo, abandonou a igreja e caiu. Está aí caído. Não admite isso. Mas é o que acontece com Silas Malafaia. Eu não quero estar do lado de Silas Malafaia. Não digo amém ao que diz Silas Malafaia. Mas tem muitos que admitem e que estão ao lado de Silas Malafaia. Essa coja nunca fica sozinho. Satanás, quando caiu, ficou sozinho? Não, a Bíblia diz que ele levou até essa parte dos anjos dos céus. São os demônios que aí estão. Esses demônios que se manifestam em centros de macumba e coisa do gênero. Pois é, são esses demônios que aí estão. Anjos caídos. O que Silas Malafaia hoje é anjo caído. Prepotente, arrogante, vaidoso, diz ele que é voz profética. Só que ele profetiza e nada acontece. Já perceberam isso? Tudo que Silas Malafaia profetiza não acontece. É uma prova viva de que é um falso profeta. Mas dizer a quem se ele está de ouvidos tapado,
lamentável. E tem gente que ainda sai da sua casa para ir ouvir Silas Malafaia gritar nas igrejas. Gente, tem público para tudo, até mesmo para Silas Malafaia. Eu, quando vejo vídeo dele nas redes sociais, eu simplesmente passo. Sabe, não vou perder meu tempo, a minha sensibilidade, ouvindo os berros, os gritos histéricos de Silas Malafaia. Eu tenho mais o que fazer. Mas tem pessoas que ouvem. É tanto assim que os vídeos deles têm muitos likes. Significa que tem público para os gritos de Silas Malafaia. É lamentável. O inferno está cheio de demônios. Logo, qualquer demônio que se levantar com coisas novas tem público. É o que acontece com Silas Malafaia. Silas Malafaia era realmente algo importante no meio evangélico. Era bom ouvir Silas Malafaia. O Silas Malafaia de bigode do passado. Esse era bom de ouvir. Mas o Silas Malafaia de hoje, pelo amor de Jesus, é de exclamar o nome de Jesus. Não é preciso que você seja sensitivo para perceber que há demônios rondando no entorno de Silas Malafaia, que ele faz as coisas inspirado pelo inimigo, pelo mal. Não existe Deus, não existe Jesus, não existe a presença do Espírito Santo no que diz e faz Silas Malafaia. O homem está realmente instrumentalizado. Só não percebe quem está louco igual a Silas Malafaia. Aquele Sóstenes Cavalcante que está lá na Câmara dos Deputados, dizem que a voz de Silas Malafaia lá. Silas Malafaia usou, sabe, a sua igreja para elegê-lo, para que ele represente Silas Malafaia lá. Você está entendendo por que é que ele é o que é? Por causa de Silas Malafaia. Agora, você vê Deus num Sóstenes Cavalcante? É claro que não. O cara é simplesmente um imundo, um porco. Sabe, que não pesa as palavras, comete crime, difama, calunia e ninguém até aí fez nada. Mas Sóstenes e Silas Malafaia não vão perder por esperar. Os dias deles vão chegar. Está chegando. Eu creio. Com a prisão de Bolsonaro, muitos imbecis vão também perder seus direitos. E um deles é Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcantes e outros idiotas que se dizem voz profética. É lamentável. O infeliz desse diz que é voz profética e tem muitos que acreditam nisso. E diz, olha, não toque no ungido de Deus. Que ungido? Que unção há em Silas Malafaia? Cai na real, cara. Vai se converter, vai ler Bíblia, vai orar verdadeiramente ao Todo-Poderoso para que haja revelação da parte de Deus, para que você não continue enganado. Porque o que Silas Malafaia é mesmo é um desviado. É aquele que um dia serviu a Deus, porque hoje o Deus dele é Bolsonaro e dinheiro. Por isso que ele faz tudo para ter nas redes sociais likes. Entendeu qual é o Deus de Silas Malafaia? E se tu o defende, tu és igualzinho a ele. Lamentável, mas isso acontece no meio evangélico. A igreja evangélica está sendo corrompida pelo alguém que se diz voz profética, Silas Malafaia. Discorda? Vá orar e você vai ter respostas.